aqui, nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas com a intenção de trazer muita clareza e diversas formas de entender, compreender e ter discernimento de como a vida dos nossos pais podem estar revivendo sobre as nossas vidas. E o assunto de hoje é sobre traição. Mas o que é traição? O que é traição para você? Será que é somente fazer sexo fora do relacionamento? Traição é trair a confiança do outro de que forma? Como você entende essa traição? Como você entende, Elaine, essa traição? Como que nós podemos iniciar falando sobre traição? Eu acho que assim, nós temos as nossas experiências de consultório, que são muitos casos, e eu acho que tem N fatores aí, e nós devemos lembrar que um relacionamento sempre é 50% cada um, e cada um traz a sua história. Né? Então, como a Roseli comentou, uma pessoa vem com aquilo que ela traz do pai e da mãe enquanto relacionamento. Ela aprendeu com o pai, a mãe, ou os adultos ao seu redor, o que é relacionamento a dois. E a outra pessoa, às vezes, vem com modelos diferentes. E quando juntam as duas pessoas, às vezes elas podiam ter uma harmonia muito boa, mas como elas trazem crenças de briga, discussão e muitas coisas, vai entrando em conflito. E aquele relacionamento que poderia ser harmonioso, muitas vezes vai gerando dificuldades, conflitos, que vão abrindo brechas. Né? E eu entendo também que muitas vezes a gente está muito distante da gente mesmo, desconectado com a gente. E quando você está desconectado de você, você vai também buscar querer que o outro resolva os seus vazios e insatisfações. E o outro não vai resolver. Então, às vezes, também, você vai procurar fora o que você acha que o seu parceiro e parceira não está resolvendo para você, mas lá fora também não vai resolver, porque a questão é dentro, não é fora, né? Então, eu acho que traição a gente leva muitas vezes por um lado muito pejorativo, a pessoa é sem vergonha, a pessoa pulou cerca, mas a gente tem que ver um contexto geral, tem que ver cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? E às vezes a traição pode ser da mulher, às vezes pode ser do homem, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui simplesmente para ampliar a consciência e para que você olhe para o seu dia a dia. Nós vamos compartilhar talvez aqui um caso, um case aqui, para você poder ver onde você pode se identificar. Mas a questão é preciso olhar por que isso está acontecendo, onde isso começou, sair do papel de vítima e entender para poder crescer, evoluir com aquela situação, né, Roseli? Sim, eu até quero, né, colocar um caso aqui, que é um caso muito interessante, que ao longo do processo, nos atendimentos, nós vamos chegar na, no ponto X da traição. Um casal que vivia harmoniosamente bem, onde todos achavam que era um casal que nunca ia se separar, nunca ia acontecer nada de diferente, porque era um casal muito feliz. Porém, num determinado ponto desse relacionamento, a esposa começa a sentir, mulher é muito sensitiva de alguma forma, né? Às vezes muito mais sensitiva do que os homens. Até por isso que nós acreditamos que as mulheres estão nesse processo de autoconhecimento cada vez maior, porque ela está sempre buscando se conhecer, conhecer o seu entorno, estar mais presente na vida, né? Da família, Sim. dos filhos. E essa mulher, durante os nossos atendimentos, ela me trouxe toda a história. Fomos buscando, primeiro dentro do relacionamento, o que estava acontecendo, tanto do lado dela, quanto do lado do esposo, o que
ela queria entender onde estava esse desequilíbrio. E basicamente nós sabemos que os relacionamentos sempre têm seus altos e baixos, tanto o homem quanto a mulher tem as suas expectativas de vida, tem expectativas sobre o outro. E num determinado momento da relação, eles começaram a se afastar de não se conversar muito mais profundamente. Os dois trabalhando muito, precisando os dois melhorar financeiramente, o casal. E nessa busca, nos atendimentos, olhando para todas essas questões, entendendo o porquê que acabaram nessa separação, entendendo o porquê o marido estava traindo a ela. E ela contou toda a história de como ela descobriu, porque ela descobriu, mas não teve coragem. Não sei se a palavra que ela usou foi coragem, mas ela disse que não queria finalizar de maneira trágica o relacionamento, queria poupar os filhos, e para ela era muito importante isso. Poupar os filhos de saberem que o pai estava traindo com outra pessoa. E ela sabia onde ele estava com a outra mulher, onde eles se encontravam, qual o horário que eles se encontravam, de que forma eles faziam. Ela descobriu tudo, inclusive seguiu eles por várias vezes. Eles nunca tiveram a ideia disso. E ela só queria entender o porquê de tudo isso. E ela, calada, nunca contou nada para os filhos a respeito, fizeram a separação. Ela muito chocada com tudo isso, a vida dela foi muito desafiadora, porque teve que encarar a nova vida com essa separação. E continuamos nos atendimentos, olhando para essas questões, até que nós chegamos num ponto em que ela trouxe a história que o marido dela contou para ela umas 2, 3 vezes, quando eles eram mais jovens, que ele havia pego a mãe. Pego não, ele havia visto a mãe beijando outro homem que não era o pai, enquanto o pai trabalhava. E isso ficou marcado. Lá atrás, na adolescência, né, entre a adolescência e a vida adulta, ficou marcado isso. E o tempo passou, e aí nós, nesses atendimentos, o que nós descobrimos? O que ele estava fazendo? Ele estava repetindo o padrão da mãe, inconscientemente. Porque ela descobriu, essa minha cliente, ela descobriu há pouco tempo que o ex-marido dela teve uma crise de depressão, porque ele lembrou que a mãe havia traído o pai lá atrás, quando ele era adolescente. E nas nossas conversas, nos aprofundando ainda mais nas sensações, na conexão que ela tinha com esse ex-marido, que na realidade ele estava em depressão porque ele havia tido consciência de que ele estava repetindo o padrão da mãe. E ela conseguiu ficar muito aliviada com tudo isso, porque nós ressignificamos todas essas dores, todos esses sentimentos de culpa que ela ainda carregava. Ela foi a pessoa traída na relação, mas ela se sentia culpada por não ter encontrado, por não ter podido ajudar nesse momento também. E ela ficou tão mais tranquila com tudo isso, que ficou mais fácil dela, inclusive, perdoar ele.
porque ela entendeu que muitas das questões estavam lá atrás, nos bloqueios que ele estava trazendo para a vida atual agora. Olha a loucura, que o quanto o passado chega hoje e pode mudar a nossa vida de uma hora para outra. Por quê? Porque o inconsciente ele vai trazer em algum momento da nossa vida os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas dores. E muitas das vezes acontece dessa forma. Ele não tinha motivo explícito, como ela me disse, que o relacionamento não era um relacionamento de brigas, não era um relacionamento super tranquilo. Mas por que isso? Por que essa necessidade? Então, chegamos a essa conclusão. E aí, conversando, buscando nesses atendimentos, ela me trouxe também a questão que a irmã dele também havia feito isso no passado. Então, o que a gente tem aí? Os filhos fazendo a mesma coisa que a mãe, que eles viram, que eles enxergaram isso e aquilo doeu no coração deles e não podia contar para o pai, não quiseram contar para o pai, guardaram aquilo no coração deles. Aquilo foi um trauma, um choque. E onde refletiu? Refletiu hoje no relacionamento deles. Então, a crise de depressão não foi em função dele ter lembrado da mãe, e sim o que ele fez com a família dele. E ela se sentindo culpada ainda por toda essa questão dela ter permitido que essa separação acontecesse e não ter tido como resolver tudo isso. E é uma loucura, porque quantas vezes nós atendemos diversas situações assim no consultório, não é isso, Elaine? Muitas vezes, né? E voltando a falar no que eu tinha falado antes aqui, você vê, ele foi procurar fora o que na verdade ele precisava ter resolvido dentro. Se ele tivesse buscado uma terapia, tivesse entendido o que estava acontecendo com ele dentro, ele podia ter conversado com a mulher, eles podiam ter tido um diálogo, isso podia ter sido resolvido. Então, eu vejo aqui no consultório, né, nesses 40 anos trabalhando, que a maioria das vezes a traição, a pessoa vai buscar fora o que ela não resolve dentro, ela não quer olhar, ela não quer ver, está doendo, ela não quer ver. Eu já tive casos aqui, por exemplo, de um homem que era estéril, descobriu que era estéril depois do casamento. E os dois tinham um sonho de ter filhos, só que eles não conversavam sobre isso. Depois de 12 anos vivendo essa angústia, sem conversar, uma outra possibilidade de ter filho, ele acabou traindo a mulher com uma mulher que tinha filho. Ela era viúva e tinha um filho. Né? Então, assim, você vai falar assim, o que tem a ver? Tem a ver que ele tinha um desejo de ter um filho. E aí essa mulher tinha um filho. E ele mesmo relatou depois que ele ficava mais com a criança do que com a mulher, não era sexo. Era aquele desejo de viver, de tentar ter uma sensação de paternidade e tantas outras situações. Já tive casos aqui, por exemplo, de um pai que traiu a mãe quis ir embora de casa e o filho não deixou. O filho implorou para a mãe ficar, para a mãe não ir embora. E aí, quando esse filho cai, e daí uns anos depois, 2, 3 anos depois, a mãe fica doente e morre. Ela tem um câncer e morre. E aí, quando esse jovem casa, ele faz de tudo para o casamento dele não dar certo. E aí ele trai como pai. Por quê? Porque ele não deixou a mãe embora, ele se sentiu culpado pela doença da mãe. E aí ele vai fazer a mesma coisa para estragar o casamento dele que estava bom. Então, gente, traição é muito mais complexo do que a gente imagina.
Olha a história que a Roseli contou. Olha quanto sofrimento foi gerado por uma família. Eles tinham filhos. Quanto sofrimento foi gerado porque a gente não olhou para dentro. Porque a gente não foi resolver essas questões do passado. Se a gente olha para dentro e vai resolvendo, se a mulher vai, olha para dentro, resolve as questões dela, o marido vai, olha, resolve as questões dele, eles vão amadurecendo e vão tendo uma relação madura. Aí não tem espaço para traição. Se está tendo traição, é porque o casamento está doente, está na UTI, tem alguma coisa errada. Ambas as partes, ou pelo menos uma delas, está doente. Só que se a pessoa não quiser olhar para isso, ela não vai curar. E aí ela vai buscar fora o que está dentro e depois se arrepende, porque a maioria das pessoas que traem, elas negam que traíram, porque elas não querem perder o companheiro, a companheira. Elas têm medo de perder, então elas negam porque elas não querem perder. Mas elas acabaram, vamos dizer assim, num ímpeto até impensado, de impulso, chegando a isso. É como se vivesse duas vidas, né? Tem aquela vida que eu quero com a minha esposa, com o meu marido, com a minha família, e aquela vida que eu estou tentando experimentar lá fora para resolver uma questão que é interna e que eu não sei. Né? Não é isso, Roseli? E aí nós temos assim, né? Algumas questões. Quando nós falamos que é importante olhar para dentro, porque tudo está dentro, nada está fora. Algo que nós falamos praticamente em todos os nossos episódios. Tudo está Sim. dentro. Todas as minhas questões, as suas questões, as questões da Elaine, está dentro. Eu não vou encontrar a minha resposta dentro do outro. Não vai ser no meu companheiro que eu vou encontrar as minhas necessidades. Só que num relacionamento, o que acontece? Para um relacionamento ser sadio, o que hoje toda a ciência e nós sabemos que conversar é o básico para um bom relacionamento. Só que muitas das vezes as pessoas, elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo do que o outro vai pensar, porque ela está frágil, está necessitada de algo e acha que o outro pode ajudar. Pode, muitas das vezes pode dar um colo, pode dar um suporte, aí é onde entra a conversa. Porque muitos casais hoje estão entrando, até casais jovens, que a gente atende. Eu tenho casos aqui de casais jovens que, por algum motivo, deixaram de fazer sexo. Como assim? Que é Sim. algo essencial para um casal. Isso. Sexo é muito importante, é uma conexão que o casal tem. É ali onde tem aquela conexão muito mais profunda entre o casal. Se não há essa conexão, não há conversa, não consegue sentar, conversar, colocar aquilo que está sentindo, as suas dores, a sua felicidade, a sua alegria, sem medo do que o outro vai estar falando, julgando, e não tem ainda essa conexão sexual, o que acontece nesse relacionamento? Começa a ter um relacionamento onde o outro só vai achar em você coisas negativas, assim como você só vai enxergar no outro o negativo, vai estar a todo momento um criticando o outro. Deixou de ter elogio, deixou de ter carinho, deixou de ter aquela conexão que é fundamental. Por quê? Medo. Medo do que o outro está pensando, medo do que o outro pode falar, medo de ser repreendida. E é por falta de conversa e por falta de autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, como que eu vou colocar para o outro aquilo que de verdade eu estou sentindo? Se eu estou feliz, como que eu estou feliz? O que é essa felicidade que eu estou sentindo? Se eu estou sentindo falta de um carinho e o outro não sabe, como é que ele vai saber?
No caso das mulheres, né? Que adoram assim, sentem muita falta de que o homem olhe para ela. Ela foi ao cabeleireiro, cortou o cabelo, esticou o cabelo, deixou o cabelo enrolado, colocou um vestido. As mulheres às vezes se arrumam e os homens não percebem. E as mulheres esquecem. Eu estou falando as mulheres agora, porque, como eu disse lá no começo, nós somos mais evoluídas. Nós temos um feeling muito maior do que os homens, na sua grande maioria. Então vamos ter esse feeling de que nós vamos nos arrumar e chegar e falar assim: o que você achou? Estou bonita? O que você achou das minhas unhas? Estão boas? Você gostou dessa cor? O que você achou do meu cabelo? Porque muitas das vezes eles não olham mesmo. A conexão de vida de homens e mulheres é diferente. As mulheres são muito mais sutis com a vida. Os homens, de uma forma geral, são, né, como diziam, mais cabra-macho. Às vezes eles não têm esse olhar. E não é por maldade. Não é porque ele não olha para você. É porque não está fazendo parte mesmo da vida dele. Não é? Exatamente. Exatamente. Na verdade, a gente, como mulher, eu sempre falo isso, né? Tem dificuldade de olhar o óleo do carro, fica bem aqui na frente, assim, quando a gente está dirigindo. Mas o homem não consegue ver uma meia que está no meio da sala, não consegue achar uma coisa que está na gaveta. Né? Nós temos essas diferenças e todo mundo, acho que no dia a dia, percebe isso. Né? Então é importante a gente não se magoar, porque não é contra você, é o jeito de cada um ser. O homem tem a caixinha de um jeito na cabeça, a gente tem outra. Né? Mas assim, o importante é cultivar o relacionamento todos os dias. O que acontece muito, a gente vê muita traição depois que a mulher, por exemplo, tem filho. É muito comum acontecer isso, eu já tive muitos casos aqui. Por quê? A mulher, muitas vezes, ela fica como uma galinha choca, né, com a criança. Ela fica totalmente voltada para a criança e esquece do marido. Esquece que o marido pode ter ciúmes, ele também quer atenção. Né? E é uma fase da vida difícil da mulher, mas ela não precisa agradar o homem, mas ela pode chamar o homem para participar. O filho não é só seu, o filho é do homem também. Então é muito importante essa conexão da criança com o pai. Então chama ele para estar junto, porque ele estando junto, essa conexão fica de 3 e não só de 2. E isso vai também ajudar na evolução, na maturidade dele. Porque ser pai e mãe não é fácil, mexe muito com a gente. Então, um precisa estar ajudando o outro, um precisa estar, né, nessa comunicação. E como a Roseli falou bem, a sexualidade, gente, é fundamental. Né? Eu tô 40 anos fazendo sexo com o mesmo homem. Se a gente não for criativa também fica difícil. Então, nós temos que cultivar isso sempre. E temos que entender que o sexo ele é muito mais do que só fazer filho. O sexo é união, é conexão. E quando a gente está ali junto, a gente está fazendo uma troca importante. E a gente vê muito a dificuldade que muitos jovens hoje têm de levar esse sexo com constância, com maturidade, com aprofundamento. Agora eu pergunto assim para você, por que será que é tão difícil? Será que também não é o que a gente estava falando lá no começo? Será que você também não está repetindo um padrão da sua mãe, do seu pai, lá de trás, daquele casamento? O que você ouviu sobre sexualidade na sua casa? O que você entendeu que é sexo no casamento? O que você entendeu, né? O que a sua mãe passou para você sobre sexo, o seu pai? O que está aí dentro de você? Talvez você não tenha consciência, mas talvez isso esteja atrapalhando você de se soltar, de fazer essa integração importante. Outra coisa que eu acho fundamental, que a Roseli falou bem, é a comunicação. A gente tem muita dificuldade de se comunicar. Né? Eu sempre, quando eu atendo casais aqui, sempre que a gente trabalha antes da traição, depois dela, a gente sempre fala de fazer um pacto. Né? O que você não gosta em mim?
e que você não, os dois estão um de frente para o outro. Então agora você vai falar que você não gosta nela. Ele fala tudo que ele não gosta nela. E ela, a partir de hoje, se propõe a ouvir o que ele tem a dizer, e todas as vezes que ela estiver fazendo aquilo que ele não gosta, ele vai dizer e ela vai aceitar sem brigar e vai procurar melhorar aquilo. E vice-versa. O que ela não gosta nele? Então, toda vez que ele fizer aquilo, ela vai lembrá-lo que ele está fazendo aquilo e ele vai procurar mudar aquela postura, porque a gente não percebe. Às vezes eu posso ser grosseira com meu companheiro e nem perceber. Às vezes meu companheiro pode estar fazendo uma coisa que me machuca e ele nem sabe. Então eu preciso me posicionar, eu preciso dizer. Então, se um tiver pacto com o outro, de um ajudar o outro, ambos vão crescer na vida e vão crescer no casamento, no relacionamento, mas precisa, gente, de investimento diário. Sem investimento, a gente não consegue, porque muitas são as distrações que a gente está tendo no mundo hoje. Muito, muito é o barulho que está fora. E se você não usar o seu tempo para também cultivar o seu relacionamento, você vai deixá-lo doente. E uma hora ou outra vai aparecer uma brecha. E essa brecha vai entrar uma terceira pessoa, que pode ser para ele ou para ela, independe, né? Mas o mais importante não é a gente, eu acho que falar só sobre a traição, mas é como não chegar lá, né? Como a gente fazer para não deixar chegar lá, cultivar, ter esse pacto, se ajudar, para que o casamento não fique doente, para que vocês cresçam juntos. Muitas vezes tem muito amor, vocês fizeram uma escolha um com o outro e estão se perdendo disso por modelos ruins que vocês trazem. Então, vai fazer terapia, vai buscar ajuda, vai mudar esse modelo e vai levar esse relacionamento como você quer, e não como você foi influenciada de forma negativa no passado. E aqui agora, faz o relacionamento ficar leve e feliz, para que vocês possam ter uma família leve e feliz. E essa é realmente, acho que a proposta da vida para nós. Aprender com as dificuldades, para dar um passo à frente e ter uma vida mais leve e feliz. Aconteceu a traição, eu também quero deixar aqui uma dica. Muitas pessoas me procuram, principalmente mulheres, que foram traídas e que não separam do seu parceiro, mas também não perdoam. E aí ficam cheias de doença. Então, assim, ou você conversa, tenta entender o que aconteceu, vocês fazem um pacto de salvar esse casamento, que pode até ficar bem melhor, porque às vezes o outro que traiu você estava só querendo chamar atenção, e aí vocês podem conversar e pode ficar muito melhor a relação, pode até fortalecer mais, e perdoa e passa a confiar, passou, ou larga. Não fique no meio do caminho, porque se você não larga e não perdoa, você vai ficar doente e vai sofrer e esse casamento vai ser uma porcaria. Então, ou perdoa, recomeça, conversa muito e ambos recomeçam com uma ajuda até profissional, se for o caso, ou separa. Não fica no meio do caminho, porque esse caminho não dá certo, né, Roseli? Sim, e esse caminho vai levar tanto a doenças emocionais quanto físicas, e os filhos vão adoecer com isso também, né? Porque acaba sobrando para os filhos qualquer tipo de separação, qualquer tipo de desentendimento no casal, chega nos filhos, seja a idade que for que eles tiverem. Eles levam isso para o inconsciente deles e acabam trazendo isso para a vida deles no futuro. Não tem como. Sim. E falando de energia, falando de relacionamento, o que é importante? Nós colocarmos nessa questão de traição. Como eu falei do sexo, da importância do sexo. Quando nós realizamos esse ato sexual, a energia utilizada, né, nesse ato sexual, ela é muito poderosa. Quando essa energia está a 3, ela fica circulando entre essas pessoas. E quando ela está a 3 e essa terceira tem um outro parceiro ou parceira, ficam 4. E essa energia circulando nos 4, e é a energia de tudo, a energia da vida das pessoas, de tudo aquilo que elas carregam. E eu
tenho casos que eu já atendi de que nós conseguimos chegar nessas questões, descobrir que estava sendo traído, um homem no caso, porque nós conseguimos acessar a energia que a mulher trazia de uma outra pessoa, que era conhecido do casal, e aí sabia da vida deles, aí conseguiu conectar o que os outros estavam passando, que estava trazendo para o relacionamento deles. E muitas das vezes as pessoas nem acreditam muito nisso, mas isso é muito real. O quanto a energia ela passa pelas pessoas. Sim. E acaba chegando, né, no seu corpo físico, nós temos o corpo energético, e a partir daí aflorando na nossa vida. Então, quando nós falamos dessas traições físicas mesmo, tomar cuidado com isso, porque tudo aquilo que se faz fora, e não adianta o pessoal falar, mas eu uso camisinha. Não é energia, né? Não é energia. esse contato físico, é o corpo envolvido um no outro. Não é só a conexão ali sexual, é a energia que envolve Sim. tudo aquilo. E aquilo vai ser transmitido para as outras pessoas, não tem como. Então, tudo aquilo que é feito fora, ele vem para dentro. E aí vai bagunçar o casamento ainda mais, ou o relacionamento, não importa. Então, ter essa consciência, tanto de um lado quanto do outro. E não existe nada mais fundamental do que o sentar e conversar. Às vezes é necessário lavar roupa suja, sim. Colocar tudo aquilo que está doendo para reconstruir e reconstruir com alicerce, reconstruir melhor. Só que muitas das vezes, e na maioria das vezes, sozinho, os casais sozinhos não conseguem fazer isso. Precisa de ajuda, porque se eles forem fazer sozinhos, às vezes eles estão tão desestruturados emocionalmente que não vai conseguir chegar no ponto de equilíbrio para que dali para frente eles se reconstruam. Precisa ter alguém dando suporte, alguém trazendo visões diferentes, trazendo formas diferentes de enxergar a vida, de um enxergar o outro. E talvez chegou tanto no ponto que só vê o negativo, que esquece que a pessoa tem a parte positiva também. Que também é uma pessoa boa. E também ela vai se desenvolver ali. Sim. Não é isso, Elaine? Eu acho que é legal a gente deixar esses pontos de vista para que todo mundo, a partir de agora, comece a refletir se a sua relação está com algum ponto em desequilíbrio, por que não começar a olhar para isso antes que fique pior ou antes que você realmente adoeça, porque você está vivendo algo que não está sendo satisfatório nem para você, nem para o seu companheiro ou companheira, e ainda está sobrando para os filhos. Exatamente. Basta de casamento ruim, basta de vida pesada e difícil. Vamos olhar para dentro, vamos pedir ajuda e vamos fazer da nossa vida mais leve e feliz, o nosso casamento melhor, e vamos seguir em frente. Nós estaremos aqui na próxima quinta de novo, trazendo outro assunto para você. A gente espera de coração que tenha ajudado você a refletir. E se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, eu espero que seja de uma forma positiva e de uma forma que ajude você aí a ter uma conversa com seu companheiro, com a sua companheira, de retomar o que está precisando retomar e de consertar o que precisa consertar. Afinal, provavelmente vocês se escolheram por amor. Então, olha para isso. Um beijo grande e até quinta-feira que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.